Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz esteja sobre todos vocês. Quero transmitir uma palavra da parte de Deus. E a você que gosta da meditação da palavra de Deus, venha comigo. Quero falar sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o seu longo trajeto até os nossos dias. E quando falo Igreja do Senhor Jesus, não estou dizendo o nome de nenhum ministério, mesmo porque os ministérios que hoje existem são fundamentos de homens. Mas a igreja pura e verdadeira foi o Senhor Jesus Cristo quem abriu. No livro de Apocalipse, capítulo 3, está falando ali sobre 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, 7 igrejas. Cada igreja representa uma era, um tempo da fiel igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Quando meditamos na palavra do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, nós vemos o que ele disse. Vamos analisar. Jesus Cristo disse ao anjo da igreja de Filadélfia: eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta. Mas eu quero ler do começo. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Jesus Cristo é santo. O que é verdadeiro? Jesus Cristo é verdadeiro. O que tem a chave de Davi? O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus Cristo estava falando do início do Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa no momento da sua ressurreição. Exatamente no momento da sua ressurreição, a porta da graça se abre. Um novo tempo, o tempo do Novo Testamento. E Jesus Cristo disse, quando Pedro lhe deu a resposta, quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o pessoal, o que eles dizem de mim? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é um profeta, é Elias. E vocês, o que vocês falam de mim? Pedro, tomando a palavra, olhou frente a frente aos olhos do Senhor Jesus Cristo e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo ficou feliz e disse: tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Note uma coisa, a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está codificada na Bíblia Sagrada. São seres humanos. E Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Jesus Cristo disse sobre as aflições que a sua igreja iria passar ao longo do tempo. E ele disse: no mundo tereis aflições, tede bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo também disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E ele é verdadeiro, ele não mente. Para o Senhor Jesus estar presente, não se faz necessário multidões, mesmo porque as multidões
não levam as coisas de Deus a sério. É a minoria que levam as coisas de Deus a sério. E o que vemos hoje é shows nos ajuntamentos chamados cristãos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem nome. Não podemos afirmar que é a Assembleia Batista ou Metodista ou aquela outra, não. A Igreja do Senhor Jesus Cristo se faz representar por um nome na Bíblia, Filadélfia, que significa amor fraterno, amor fraternal. E falando em amor, é exatamente o que não vemos nos nossos dias no meio evangélico. Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Você quer ver a diferença? Se você ficar acamado, alguma coisa acontecer e você precisar ficar em casa durante 15, 20 ou 30 dias, quase que ninguém vai te visitar. Você só é enxergado quando está lá no meio da patota. Mas quando você, por algum motivo, precisa se distanciar, você não é enxergado. E o amor funciona muito mais quando você oferta, quando você dizima, quando você faz as campanhas, faz os pactos, ou, em outras palavras, os sacrifícios. O amor fica mais em evidência. Mas se você deixa de fazer essas coisas, o amor a seu respeito desaparece. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele socorria órfãos e viúvas, alimentou os pobres no deserto, socorreu os aflitos, os pobres, os necessitados. E ele chegou a dizer aos seus discípulos: o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Ele deu exemplo. Sendo o maior entre eles, ele agiu como menor, como servo, lavando os pés dos seus discípulos, servindo eles, conduzindo eles, perdoando eles, tendo cuidado deles. Jesus Cristo deixou o bom exemplo para os seres humanos. Mas olha o que vemos, o Senhor Jesus Cristo, através da sua ressurreição, a porta da graça se abre. E ao longo do tempo, a sua igreja iria ser perseguida, mas jamais vencida. Os ministérios, as nomenclaturas, podem ruir com o tempo, mas a igreja fiel do Senhor Jesus continua de pé. Olha só as nomenclaturas, os nomes. A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, de Esmirna, de Pérgamo, de Filadélfia. Por causa dos escândalos, das friezas espirituais, elas desapareceram em pouco tempo. Mas a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo ficou em evidência diante de Deus, não diante dos homens. Porque só Deus conhece aqueles que são seus. E os que são seus testemunham das verdades de Deus. Não por ambição,
não por dinheiro, mas por amor. Porque as coisas de Deus é movida pelo seu amor. E o amor de Deus é perfeito, é puro. E Jesus Cristo disse: ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida para resgatar os seus amigos. Jesus Cristo deu a sua vida em resgate de seres humanos pecadores. Nós vemos o que ele disse na palavra de Deus para os seus discípulos. Ele foi colhendo um por um, ensinando um por um. E antes de ir para a sua glória, ele deixou a doutrina para os seus discípulos, a doutrina da sua igreja, da caminhada de cada um deles. Está no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E Jesus testemunhou sobre a fé dos seus discípulos, dizendo: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Esta palavra é para nós hoje. Precisamos nos esforçar para estar ligado em Cristo, que é a videira verdadeira. A grande colheita está para chegar. A grande colheita está para chegar. Eu estou falando do arrebatamento. Uma igreja será arrebatada. E quando estou falando uma igreja, eu estou falando exatamente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando dos ministérios existentes hoje, que estão por aí dando escândalo em larga escala. A maioria dos ministérios estão colocando Jesus, estão colocando Deus como agiota. Quanto mais você dá, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você pactar, mais Deus vai te abençoar. Não é esse o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus disse mais: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais seguiram aos que creram. E até os dias de hoje, os sinais estão em evidência. Porque o Senhor Jesus falou e a sua palavra não volta atrás. Nós, como seres humanos, somos falhos, mas o Senhor Jesus Cristo não falha, ele é perfeito. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Que Deus vos abençoe ricamente. Se gostar desta meditação, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, deixe o seu like. Se quiser comentar, fique à vontade. Deus os abençoe.